Olá, saudações senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Marajá Vlog, né? Dia bonito hoje, né? Tá aí um céu estrelado e tal, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Pois bem, o título desse vídeo é chamativo, né? Se é que você percebeu aí. Por que a economia mundial, ela não faz sentido nenhum? Né? Isso eu vou tentar explicar para vocês, porque eu também não sou nenhum expert em economia, tá? Sou apenas ali um curioso. E vim expor aqui um pouco para vocês um pouco talvez do meu pensamento, né, que não é uma opinião formada, né, até porque eu estou construindo essa opinião, mas não deixa de ser verdade, tá? Não deixa de ser uma verdade. Claro, talvez com algumas coisas técnicas omitidas, né, mas não deixa de ser verdade. Eu estou simplificando, vou simplificar bastante aqui, né? Claro que não é dessa forma que eu vou dizer aqui para vocês, exatamente, né? Mas é próximo, é bem semelhante, tá? Fugindo ali apenas de alguns detalhes técnicos. E do que eu estou falando? Eu estou falando de simplesmente o governo, né, os estados. Vamos imaginar os Estados Unidos da América. Eles detêm o dólar como a moeda de reserva mundial, é o dólar. Até hoje é o dólar, né? Depois lá do consenso de Washington e tal, adotou-se o dólar como a moeda mundial, a reserva de valor mundial, tá? Significa que todos os produtos e serviços transacionados internacionalmente são transacionados em dólar, tá? São recebidos em dólar, né? E são exportados em dólar. É assim que funciona, tá? Daí entra a jogada da balança comercial, que é o quanto eu exportei, o quanto eu importei, né? A diferença pode configurar um superávit da balança ou um déficit da balança. Quando a gente exportou mais do que importou, a gente teve um superávit da balança, o contrário, um déficit, tá? Basicamente é isso. Tá, mas qual que é o problema, João, da economia mundial, a seu ver? Bom, a meu ver é o seguinte, o Estado, como eu estou usando o exemplo agora dos Estados Unidos, tá? Como eu havia dito anteriormente, sempre que eu falar Estado, leia-se ou entenda-se Estados Unidos da América, tá? Então vamos lá, o Estado, ele tem o poder, né, pela lei de curso forçado, né, ele te obriga a usar a moeda dele. Então os Estados Unidos obrigam os cidadãos norte-americanos a usar, melhor, os cidadãos estadunidenses a usar o dólar. Tá? Você não pode usar o real lá nos Estados Unidos. Tá, até as casas de câmbio, mas enfim. Você não pode usar, você não pode chegar lá no vendedor e falar, pô, cara, me vê sei lá, um litro de água aí e dá para ele R$ 5. Não existe isso, tá? Não existe isso. É a lei de curso forçado da moeda. Então o governo te obriga a usar uma moeda que ele mesmo emite, tá? Então a gente sabe, né, gente, que a moeda, alguns dizem que a moeda não é uma mercadoria, outros dizem que ela é. Eu vou usar aqui a moeda como uma mercadoria, tá? Eu vou exemplificar a moeda como uma mercadoria aqui nesse ponto, tá? Aqui nesse vídeo. Até porque, se você tem maior oferta de moeda circulando na sociedade, maior oferta de moeda, ou seja, mais gente usando, tendo acesso ao dinheiro, uma chuva de dinheiro na economia, não é simplesmente o governo dar dinheiro para os cidadãos. Não, isso também é uma forma, mas não é simplesmente isso. A oferta de dinheiro, a quantidade de dinheiro aumentou, a quantidade de dinheiro circulante aumentou. Tá? Não importa se esse dinheiro existe ou não existe. O que eu quero dizer com isso? Não importa se ele está impresso em papel moeda ou se ele só existe na forma digital. Eu não estou discutindo isso. Ele existe. A gente não sabe, né, em qual forma ele está se apresentando. Pode se apresentar ali como um simples algoritmo ou como uma nota, uma cédula, né, de papel moeda. Enfim, whatever, ele existe, tá? Se eu tenho essa maior oferta, você concorda comigo que os preços tendem a aumentar também? Porque veja bem, uma coisa que eu tenho em abundância, ela tende a se desvalorizar, certo? Fica fácil, fica barato, né? Uma coisa que é fácil de conseguir, ela é barata por natureza. Concorda comigo? Ela se torna barata. Então, quando a gente chega lá, né, na padaria e pede, sei lá, meia dúzia de pães, tá custando quanto? Sei lá, R$ 1. Tô chutando exemplos aqui. Tá custando R$ 1. Você volta lá, né?
na padaria do seu Joaquim, na semana seguinte, agora está custando R$ 2. O que desvalorizou? Ou melhor, o que valorizou? Foi o pão ou foi o dinheiro? Eu vou dizer para vocês, o que desvalorizou foi o dinheiro, tá? Não foi o pão, não foi o pão. Às vezes acontece, claro, né? Claro que se o trigo, a cotação do trigo está aumentando, evidentemente o pão vai acompanhar esse aumento. Mas o que está acontecendo é que a moeda é quem está desvalorizando, não o pão. O pão não acontece nada com o pão. O que desvaloriza é a moeda, tá? Então, o seu R$ 1 hoje não compra mais a mesma quantidade de pães que comprava na semana passada, usando o meu exemplo hipotético. Não compra mais. Você precisa de R$ 2 agora, 2 moedas de um real, para comprar a mesma quantidade de pães. Quando isso consequência direta desse desequilíbrio, né, de moeda, ou seja, eu tenho uma maior oferta de moeda na economia, evidentemente, os preços, né, tendem a acompanhar essa oferta. Os preços tendem a acompanhar essa oferta, porque isso gera um desequilíbrio na demanda. Então, se eu tenho mais dinheiro, se eu consigo acesso mais fácil ao dinheiro, você concorda comigo que fica complicado para eu, produtor de qualquer coisa, de soja, de milho, fica bem mais difícil de eu suprir, né, essa pessoa, porque ela vai demandar mais, certo? Exemplificando melhor ainda, a nota de R$ 200. O governo lançou a nota de R$ 200 e agora ela tá na mão das pessoas, tá? Então eu vou lá com R$ 200. Anteriormente eu fui com R$ 100. Com R$ 100 eu comprava X. Eu vou lá, né, em qualquer loja, entrego R$ 200. Eu compro 2X, certo? Beleza. Eu não tô levando em conta a inflação, nem nada disso. Estou levando em conta nenhum índice. Simplesmente levando em conta ali a oferta de dinheiro na economia. Que não é tão simples assim de se explicar, tá? Não é tão simples assim. Como que se percebe essa oferta, eu não sei dizer para vocês. Não sei dizer. Mas a alta de preços é pressionada ali, né? Essa alta de preços pressiona os índices, né? O IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, né? Pressiona isso tudo, esses índices para cima. O GPM, enfim. Esses índices vão lá para o alto quando ocorre isso. E volatilidade cambial também, tá? Mas enfim, voltando ao exemplo. Então eu tenho lá R$ 200, que é fruto da inflação acumulada de todo esse tempo desde o lançamento do Plano Real, né? Essa mesma nota de R$ 200, ela não vale a mesma quantidade que ela valia, o valor, o valor intrínseco ela não tem nenhum, né? Mas ela não compra a mesma quantidade de qualquer produto que seja do que ela comprava, do que ela compraria, né? Em 94, quando a nota foi lançada, tá? O que aconteceu? A demanda se equilibrou. A demanda se equilibrou. Vamos supor que essa nota tenha sido lançada em 94, tá? Então, nessa época, eu compraria muita coisa com R$ 200. Muita coisa mesmo. Já fizeram até um comparativo. Mas para eu ajustar a demanda, né? Se eu tenho, claro, uma nota de maior valor, para eu ajustar a demanda, né? A produção e a demanda, para suprir essa nova quantidade de dinheiro que entrou na economia, eu subo os preços. É claro, é evidente que se eu tenho ali notas de maior valor, né, eu sou forçado ali a subir os preços, né, porque senão eu não consigo ajustar a demanda de outra forma, eu não consigo produzir mais, não consigo pagar mais pessoas, entendeu? Toda uma cadeia produtiva ali. Eu não consigo fazer isso tudo se movimentar para tentar suprir cada vez mais quantidade de dinheiro na economia. Vocês estão compreendendo? Eu simplesmente subo o preço para que as pessoas não explodam o consumo, não explodam a demanda, né? O governo também manipula isso com taxa de juros, né? A questão da demanda. Se a taxa de juros está muito baixa, o governo está incentivando o consumo. Se ela está muito alta, o governo está incentivando ali a compra de títulos públicos. Eles estão rendendo bastante. E essa é a questão que eu estava querendo chegar nesse vídeo, tá? Por quê? Porque se o governo tem esse monopólio de gerar dinheiro, de te forçar a usar aquele dinheiro que ele mesmo gera, primeiro que é um dinheiro inflacionário, né? Ou seja, ele vai perdendo valor com o tempo,
tá? Mas o principal problema é que o governo ele emite títulos. Quando o governo emite títulos, significa dizer que o governo está gastando mais do que arrecada, ou o governo está buscando fazer um investimento, tá? Não pode ser essas duas coisas. Ou o governo ele está gastando mais do que arrecada, isso é o caso brasileiro, por exemplo, há muitos anos, ou o governo simplesmente quer fazer um investimento. Sei lá, construir uma escola, construir um hospital, não sei. Está querendo fazer algum investimento. Agora, para fazer esse tipo de coisa, o governo ele não pode aumentar tributo, porque é impopular, são medidas impopulares, ele não pode cortar gastos, né? Porque é outra medida impopular. Então o que, que ele faz? Ele vai lá e emite título de dívida. O que são títulos de dívida? Veja bem, o governo ele vende, ele cria uma dívida, tá? Vamos supor, criou uma dívida de, sei lá, 2 bilhões de dólares. Ele vai e coloca essa dívida à venda. Soa estranho, soa esquisito, mas é isso, é exatamente isso que ele faz. Ele vai lá e coloca esse título à venda. Isso é um papel. Papel, a gente chama de papel, né? Aí coloca esse papel à venda. Outras pessoas, como instituições bancárias, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim. A sociedade compra essa dívida, tá? E daí o governo ele consegue, né, arrecadar, fundos, né, capital para investir naquela obra dele ou para cobrir os gastos, né? Simplesmente é isso. Abstraindo muito, é isso. Agora, qual que é o problema disso tudo? O problema é que o governo ele pode emitir quantos títulos ele quiser. Ele vai emitindo, e outra coisa, a dívida pública ela é composta por esses títulos, por essa emissão de títulos adoidada. Só que a dívida pública ela nunca é paga. Nunca é paga, ela só é rolada. Rolar é basicamente você contrair uma outra dívida para tentar pagar a anterior. E você fica fazendo isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí você vai acumulando dívida, acumulando dívida, acumulando dívida. E isso gera um efeito bola de neve. Absurdo. Absurdo. É por isso que, inclusive, que os governos hoje não sobem as taxas de juros, porque isso é extremamente perigoso. E eu não falei, mas esses títulos eles são emitidos. Por que a sociedade compra essas coisas? Por que tem interesse da sociedade em comprar esses títulos? Justamente porque esses títulos eles são munidos de juros. Então o governo vai lá e dita quanto de juros vai ter aquele título, ou seja, quanto que ele vai te pagar, mais do que você emprestou a ele. É basicamente uma agiotagem, vamos colocar assim. Só que feita pelo governo. No caso, dos cidadãos para o governo. Os cidadãos emprestam dinheiro para o governo e o governo devolve esse dinheiro daqui a uns 5, 10 anos com juros. Sabe? É isso. Agora, quem dita esses juros é o próprio governo. Aqui no Brasil, isso é ditado pelo Copom, a Comissão de Política Monetária. Que, basicamente, né, pode ser qualquer valor. É um valor praticamente arbitrário, porque quem define é o governo, na canetada ali. É claro, o mercado ele sinaliza qual que é a taxa ideal. Nem sempre o governo escuta o mercado, nem sempre o mercado escuta o governo, enfim, tem esse embate todo aí, e num país subdesenvolvido, você já viu, né? Agora, qual que é o problema disso tudo? O problema é exatamente esse, né? Você está emitindo tanto título, título atrás de título, atrás de título, atrás de título, chega uma hora que você rolou tanto essa dívida, que você já pensou, no caso dos credores, no caso dos bancos e os cidadãos não quererem mais comprar os títulos do governo? Você já pensou nisso? Você já pensou se todo mundo começasse a desfazer desses títulos, a jogar no lixo? O que aconteceria com a economia mundial? E há países que compram esses títulos de outros governos. Isso acontece muito. Ou seja, o que mais acontece é com os Estados Unidos da América. Então eles compram, os países inteiros, governos de outras nações compram títulos de outros governos e fica essa bola de neve. Fica essa bola de neve. Já que o dólar é moeda de reserva mundial, vamos jogar título a rodo aí. E eles realmente colocam muitos títulos ali, nunca são pagos, do rolado, né? O que acontece? A dívida pública sobe muito. A dos Estados Unidos, se não me engano, passa a 110% do PIB. Isso em dados de 2018, se também não me engano, 2019. Agora, para esse ano, com certeza vai aumentar mais. Tá? Isso é um problema. O Japão,
O Japão ele tem uma dívida pública de 210% do seu PIB. 210, o Japão deve em títulos públicos ele 2 vezes, né, em mais 10%. Ou seja, basicamente o Japão ele teria que produzir 2 vezes o que ele produz mais 10%. É isso que ele deve de títulos públicos. E eu te pergunto, quanto que está a taxa de juros no Japão? Está quase negativa, né? Está 0, 0,5, né? Tá ali um número que já não é mais inteiro, né? É um número 0,25, 0,5 e vai flutuando. Porque se o governo japonês subir isso, lascou. Entendeu? O Japão vai quebrar. Porque não tem como o Japão pagar todo esse valor. Não tem como. E essa dívida eu já disse, ela não foi feita para ser paga. Ela foi feita para ser rolada. E é o que estão fazendo com ela. Agora, o quanto isso vai durar, eu não sei. E protejam-se, tá? Protejam-se porque a hora que isso daí explodir, vai ser um negócio feio. Vai ser feio. A hora que esse negócio explodir, eu não sei quem foi o gênio que pensou nisso, né? O gênio com J. Não sei quem foi o gênio que pensou nisso. Ah, já que eu sou o governo e imprimo moeda, eu vou emitir título aqui infinitamente. Infinitamente, até porque os recursos da Terra são infinitos, né? Infinitamente, e nada vai acontecer. Amigo, estamos só esperando agora, né? Só esperando, porque essa emissão desenfreada de títulos, uma hora vai dar problema. Escuta o que eu tô falando, uma hora vai dar problema. Porque vocês não veem algo esquisito nisso, vocês não veem algo meio estranho, entendeu? Porque... E por que as instituições continuam comprando, né? Porque os governos ainda são confiáveis, mas quando eles perderem a confiança, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, quando as instituições bancárias pararem de comprar esses títulos, pararem de financiar o governo, o que vai acontecer com o governo? Vocês estão me entendendo? Não tem como o governo aumentar, os impostos vão tender ao infinito, né? Se ninguém mais comprar título público, os impostos vão tender ao infinito, ou o governo vai falir, vai cortar gasto de tudo. Eu não sei o que pode acontecer. Não consigo nem presumir o que vai acontecer. É esquisito, é uma coisa bizarra de se pensar. Mas é a realidade, é o que acontece. É o que acontece. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a conversa de hoje. O que você acha dessa emissão de títulos adoidada? Comenta aqui embaixo, tá? Vamos conversar, né? Porque eu acho isso um assunto muito interessante. Acho muito legal debater sobre isso profundamente, né? Se ficou alguma confusão aí, cara, porque eu acho que eu falei de muita coisa, deve ter ficado muito confuso, deixa aqui nos comentários, a gente vai conversar, tá? Se você também não gostou do vídeo, deixa o dislike aí, não tem problema nenhum, comenta aqui por que você não gostou. Vamos conversar, cara, vamos conversar aqui sempre com muito respeito, tá? E aqui eu dou espaço para todo mundo, beleza? Aqui é um ambiente democrático, certo? Então é isso aí, pessoal, um abraço e paz.